Abra sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmos é bem tranquilo, né, de achar. Então acho que nós não teremos problemas. Bom, após o término da mensagem, nós passaremos um tempo em oração. A virada vai acontecer, né, meia-noite ali para 23h59 para meia-noite vai acontecer. Quando fizer a virada, nós vamos terminar a nossa oração e a gente vai acompanhar, os irmãos têm esse costume, né, de acompanhar os fogos ali fora, tá bom? Então nós estaremos orando na virada, tá, do ano. Só para deixar esse aviso antes da palavra. Vamos lá então, Salmo 63, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando em Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso coração para possamos entender a palavra dEle. Oremos mais uma vez. Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra. Abra os olhos do nosso coração, entendimento, e que o Senhor possa ajudar a mim e os meus irmãos na compreensão da Tua palavra e saímos daqui, Deus, avivados por ela, renovados pelo Teu Espírito, para a honra do Teu Filho somente. Amém. Bom, o que a gente pode fazer para que o ano de 2021 seja diferente? Bom, eu não falo de circunstâncias externas. É difícil, a gente não tem controle sobre coisas que estão fora do nosso alcance. De fato, a gente não tem. Embora a gente não possa controlar o que acontece externamente, nós podemos fazer muitas coisas quando situações batem a nossa porta. Não é verdade? Muitas coisas a gente não espera. Tem situação que bate a nossa porta e a gente não espera. Então, o que nós devemos fazer para que o ano de 2021 seja diferente? Quando talvez uma pandemia bater a nossa porta, quando talvez um desemprego bater a nossa porta, quando talvez uma dificuldade bater a nossa porta, o que nós devemos fazer para que o ano de 2021 seja diferente? E de fato, meus irmãos, não há nada de místico entre o dia 31 de dezembro de cada ano, às 23h59, para a virada da meia-noite. Não tem nada de especial, não tem nada de místico nisso. E nós, como servos do Senhor, precisamos entender isso. Não é a gente pular 7 ondinhas no mar, não é a gente estar de joelho necessariamente que isso vai mudar a nossa vida, não. A transformação da nossa vida vem a partir do tema dessa mensagem, a presença de Deus em nossas vidas. Se você quer um ano de 2021 diferente, tenha a presença de Deus na sua vida. Esse é o tema da mensagem. E aí, o que esse salmo tem a ver? Bom, entender o contexto de um texto da Bíblia não é meramente você preencher um sermão. É muito importante você entender o contexto de uma passagem. O que está acontecendo aqui? Olha só, muitos salmos, eles não é possível a gente resgatar o que está acontecendo, mas nesse salmo aqui dá para resgatar. Tem salmo que a gente não sabe nem o autor, mas aqui nós sabemos que Davi é o autor. E o que está acontecendo na vida de Davi aqui? Bom, é muito importante saber que Davi está no deserto de Judá. Mas o que Davi está fazendo no deserto de Judá? Ele está fugindo do seu filho Salomão. Olha que situação muito difícil. O seu filho, o Roboão. Roboão, então, quer tomar o trono de Davi. Ele está, então, atrás do seu pai e ele quer tomar o trono de Davi à força. Roboão, não Salomão, tá? E aí você sabe o que aconteceu com Davi? Davi foge para o deserto de Judá. Então ele está ali naquele deserto, fugindo do seu filho, que quer roubar o seu trono. Imagina essa situação.
trocar de microfone aqui, que ele está falhando. Acho que esse aqui vai ficar melhor. Então Davi está fugindo do seu filho Roboão, que quer tomar o seu trono. E Davi então foge às pressas para o deserto. Imagine Davi, que é rei, ele comanda exércitos. Como é que ele está fugindo do filho dele? Por que ele está com medo? Por que ele foge, não só sozinho, mas ele leva toda a comitiva dele, um rei que tinha um palácio, que tinha uma família. Agora você imagina, a gente reclama tanto, às vezes, do calor de Goiânia, reclama tanto que está passando frio à noite, reclama tanto que o nosso carro, a distância, o ônibus, enfim, a gente reclama. Agora imagine Davi fugir a pé para o deserto, com a família dele, vamos dizer assim, separado da família dele, com um monte de empregados. Essa é a situação desse salmo. Você imagina então Davi escrever esse salmo nessa condição? Onde ele começa: ó meu Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Olha esse poema. Será que nós não estaremos murmurando no lugar de Davi? Será que a gente não estaria falando assim: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o meu filho está me perseguindo, a minha casa está dividida, olha só, eu estou aqui sem comida no deserto, fugi às pressas porque o meu filho quer me matar para tomar o meu trono. Como é que você acha que estava o sentimento de Davi? Como é que você acha que estava a cabeça dele? Ele está com esse sentimento escrevendo esse salmo. E é interessante que o salmo de número 63, ele está um intervalo num diálogo entre reis. Esse salmo de 61 a 68, o 63 está no meio deles, é um diálogo entre Davi, que é rei, para um rei maior. É um rei conversando com outro rei. Não é legal isso? Davi, como rei terreno, está conversando com um rei celestial. Dois reis conversando. E embora então alguns falam que esse salmo aqui é que fosse de lamento, de queixo, não. Ele é um salmo de glória, de regozijo, de alegria. Imagine você nessa situação se alegrando. E é interessante que salmo de Davi, quando ele escreve no deserto de Judá, Davi então está fugindo lá. E esse contexto que a gente vê está no capítulo 15 de 2 Samuel, no verso 30. Como é que eu sei que Davi está passando por tudo isso aí? Por causa desse texto. 2 Samuel, capítulo 15, verso 30. E olha só o que diz esse texto no verso 30. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta. Ele caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subia chorando. Gente, olha que interessante. Essa cena do salmo que nós estamos vendo aqui, a gente não sabe que momento que Davi escreveu ele exatamente, mas ele está lá no deserto. E olha o detalhe que a palavra de Deus traz em 2 Samuel: as pessoas descalço, com a cabeça coberta, subindo e chorando. Não é interessante? E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui para vocês da palavra de Deus vai do verso 1 ao 4, que diz: onde está a sua satisfação verdadeira? A gente fala que a satisfação está em Deus, mas será que Deus é a sua satisfação mesmo? Verdadeiramente? Será que você não fica mais satisfeito de viajar para Caldas Novas com tudo pago, não? Será que você talvez não fica mais satisfeito se você ganhasse aquele carro que você tanto queria, ou aquela casa que você tanto sonha? Talvez você está vivendo uma insatisfação, mesmo como crente, mesmo como alguém que tenha Deus no coração, você ainda está insatisfeito. Mas vamos ver como é que Davi estava satisfeito mesmo no deserto, mesmo fugindo do seu filho, mesmo com a sua família dividida. Você imagina que Davi podia ter até um sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento de culpa do pai, de não ter sido um bom pai? Talvez Davi estava com esse sentimento. A Bíblia não nos diz isso, mas talvez sim. E olha só como ele começa: ó Deus. As duas primeiras palavras. E você está vendo essa interjeição do ó? Sabe esse ózinho acraseado aqui bem no início? Ele não está no texto original hebraico. Não é interessante? Esse ózinho aqui que você está vendo bem no início não está no texto hebraico. Ele na verdade expressa um desejo, um anseio. Quando a gente vai para o original e fala apenas de Deus, o Elohim que está escrito aqui, é um desejo que Davi está tendo. E ele fala que tu és o meu Deus. Quando ele fala que tu és o meu Deus, Davi conhecia o Deus que ele servia. Quando a gente fala dos atributos de Deus, sabe assim, um Deus onipotente, onisciente, bondoso. Lembra que Deus tem dois tipos de atributo? Quais são os dois tipos de atributo de Deus? Aqueles que são comunicáveis, que ele compartilha com o homem,
né, bondade, o homem também expressa bondade, não é? O homem também não consegue expressar amor, misericórdia, compaixão, são atributos de Deus. Mas Deus compartilha com os homens, isso são atributos comunicáveis. Os incomunicáveis quais são? 3: soberania de Deus, ou seja, Ele é soberano, onipotência, todo poder, e onisciência, saber todas as coisas que estão acontecendo. Gente, conhecer os atributos de Deus não é coisa para teólogo, é coisa para você sentar e descobrir como é que Deus é a sua misericórdia. Quando você começa a meditar nisso, quando você começa a meditar em cada atributo de Deus, você vai ver o tanto que Deus é maravilhoso na sua vida. Quando você começa a descrever a bondade de Deus, você vai vendo o tanto que Deus é bom. Eu quero indicar um livro para vocês, O Ser de Deus, de Heber Campos. Heber Carlos de Campos. O Ser de Deus. Lá trabalha os atributos de Deus. E Davi sabe o Deus que ele serve. Talvez você não está como Davi, no deserto, fugindo do seu filho, querendo roubar o seu trono para te matar. Mas talvez você está passando uma dificuldade. E aí você talvez não enxerga quem é o seu Deus. Você sabe por quê? Porque você não está esquecendo os atributos de Deus. Que talvez que mesmo você está passando uma situação difícil, o Deus que é bondoso mesmo na situação difícil. O Deus que por mais que você está passando uma situação difícil, tem misericórdia de você mesmo na situação difícil. Mas talvez você não está enxergando quem é o seu Deus. Mas Davi enxergava. Ó Deus, ansiedade por Deus, desejo por Deus, Tu és o meu Deus. Mas ele não fala só que Ele é o meu Deus. O que ele fala? Que Ele é um Deus forte. A palavra forte também não está no original. Não é interessante? Por que o pessoal da tradução então colocou o Deus forte aqui? Exatamente por causa do Elohim, do Deus que está aqui. Lembra que Deus tem vários nomes? É o Deus Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Elohim. Aqui é o Elohim e significa força, um Deus que é forte. E é interessante que Davi está falando de majestade e poder. E ele está falando que o Deus dele é forte. Davi era um guerreiro. Gente, lembra da batalha de Davi e Golias? A gente sempre foca nessa batalha, mas o que Davi era antes de matar Golias? Aquele que defendia as ovelhas, não é? Enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou aqueles lobos do campo que tentavam afastar as ovelhas. Mas Davi sabia que a força dele não estava na força do braço dele, mas sim nos joelhos dobrados. O risco maior que você corre de não encontrar a Deus, de não ser plenamente satisfeito nele, é quando você quer independência de Deus. E independência é morte. O que Dom Pedro chegou às margens do Ipiranga e falou? Independência ou morte? E eu digo para você que independência é morte. Por que é morte? Quanto mais independente de Deus, mais você não vai buscar a força nele. E é exatamente o que o mundo prega. Deus, eu não preciso de você para educar os meus filhos, eu posso pagar uma boa escola. Deus, eu não preciso de você para me curar, porque eu tenho um plano bom de saúde, eu posso tratar lá nos Estados Unidos, posso tratar em São Paulo, no Albert Einstein. Então Deus, eu não preciso de você para me curar. Deus, eu não preciso de você para falar qual é o melhor caminho. Você sabe por quê? Eu tenho internet, vou no Google e acho o meu melhor caminho. Isso é independência. E independência é morte. Se nós queremos o ano de 2021 diferente, é a dependência de Deus. Mas ele não fala isso só que Deus é forte. O que ele fala? Eu te busco ansiosamente. E o substantivo aqui de ansiedade tem a ver com aurora, e que significa buscar cedo. Sabe quando você amanhece o dia? Os irmãos já viram o dia amanhecendo? Já passou a noite em claro? E que você vê o dia amanhecendo? É a aurora, o levantar, o despertar, o início da manhã. E esse início da manhã, quando Davi fala de buscar a Deus de forma ansiosamente, ele está falando exatamente disso, de um desejo, que independente do dia estar amanhecendo, você está fazendo aquilo. É como se você passasse uma insônia, aquela noite foi ruim, foi mal dormida. Mas para Davi, a ansiedade para buscar a Deus é isso. Eu busquei a Deus a noite inteira, estou vendo o dia clareando. Eu tenho esse desejo e esse anseio. Mas, de fato, ele não só fala disso, ele fala o seguinte, olha só, o verso continua. A minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja. Quando ele fala de corpo e alma, ele está falando da completude do homem. Tem algumas igrejas que pregam a tricotomia do homem. O que quer dizer tricotomia? Esse nome parece ser estranho, mas é simples.
Algumas igrejas falam que o homem é corpo, alma e espírito. Por que isso não é muito bíblico? Porque essa divisão do homem em três, corpo, alma e espírito, é uma divisão grega. Vem da época dos gregos, do clássico grego. Mas a Bíblia trata de alma e de espírito também. Então como que eu faço? É uma completude do homem. Toda vez que a Bíblia fala de alma e espírito, ela está falando do ser imaterial do homem. E quando ela fala do corpo, está falando do seu físico. Quando ela está tratando então do corpo e da alma aqui, ela está falando da sede completa de Davi. Davi tinha uma sede total por Deus. Não era parcial. Do tipo assim, não, eu tenho sede de Deus quando eu estou no culto. Não, eu tenho sede de Deus quando eu estou na hora do louvor. Ou então quando eu canto aquela música que eu gosto. Ali eu tenho sede de Deus. Ou então quando tudo está bem na minha vida. Sabe quando tudo está na linha reta? Aí dá fome e sede de Deus. Ah não, está tudo bem na minha vida. Ah não, Deus é maravilhoso, meu filho está com saúde, está tudo bem. Aí você tem fome e sede de Deus? Não. Davi fala de uma fome e sede de Deus completa, de corpo e alma. E é interessante quando ele fala nessa totalidade, Davi completa, ele fala, olha só, como terra árida e exausta e sem água. Gente, Davi faz uma comparação exatamente da paisagem que ele tinha diante dele. Qual que era a paisagem que Davi tinha? Um deserto, não é verdade? E aí ele fala de uma terra árida, exausta. Você já experimentou ir na praia e pegar assim, pega um dia de praia bem quente, mas tem que ser quente. E assim, bem longe do mar, longe. Aí você pega uma garrafinha de 500 ml, que é a única que você tem, e despeja na areia. Você acha que forma uma poça de água? Você acha que chega a formar um riozinho? Não. Ao mesmo hora que a água já cai, a areia já chupa. Aquilo ali é o quê? Uma sede. Uma sede por uma água cair ali. Já condensa não, já chupa logo, já desce. Por quê? Davi está exatamente isso. Deus, eu tenho tanta sede do Senhor, que a minha alma e o meu corpo é como essa terra árida e exausta e sem água. Era como Davi só visse areia diante dele. E aquela água que caísse ali é exatamente o Davi fugindo de casa, sem comer direito. Essa era a situação de Davi, gente. Davi não está aqui num palácio. Davi, apesar de ser rei, não está escrevendo no melhor da sua vida. Ele não está no melhor momento. Está sendo perseguido pelo seu filho. Mas ele diz que mesmo assim, Deus é aquele que ele contempla no santuário. Olha o verso 2: assim eu te contemplo no santuário. Ou seja, dessa forma, nessa circunstância, Deus mesmo nessa condição, eu te contemplo no santuário, numa solidão extrema e selvagem e horrenda. Davi faz isso. É um desejo intenso de adorar a Deus. E aqui, quando ele fala de santuário, sabe o que ele está falando? De intimidade. Tem um texto de Mateus, no capítulo 7, do versos 23 a 33. Lembra que muitos falavam assim: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Lembra desse texto? Sabe o que é aquela repetição de Senhor, Senhor, duas vezes? Sabe o que tem aquilo? Está querendo dizer intimidade. Aquelas pessoas se diziam íntimas de Deus. Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz tal e tal coisa. Senhor, Senhor, em teu nome eu cantava no louvor da igreja. Senhor, Senhor, em teu nome eu pregava na escola dominical. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que Jesus está alertando seriamente ali? Pessoas que se dizem íntimas de Deus, mas não são. E Davi fala que o prazer dele, assim eu te contemplo no santuário. Ou seja, dessa forma, nesse deserto, fugindo do meu filho Roboão que quer me matar, dessa forma eu te contemplo no santuário. Mas aí ele fala, para quê? Para ver a tua força e a tua glória. É isso mesmo, lembra quando Davi fala que tu és o meu Deus forte? Ele quer contemplar essa força. A força não está no seu braço de resolver as coisas. Nós temos essa mania. A mania é a tendência de querer. Sabe o que é depender de Deus? Sabe o que é depender de Deus? Existe um equilibrista francês e ele atravessou as torres do World Trade Center. Lembra lá aqueles dois prédios, as torres gêmeas, que o pessoal veio e derrubou as torres gêmeas? Quando ela foi recém-inaugurada, o equilibrista francês passou um cabo de aço entre as duas torres. Eu não lembro quantos metros dava de uma torre à outra, eu sei que era muito. Bom, esse equilibrista francês pegou uma vareta e começou.
a atravessar os 2 prédios, equilibrado, só numa vara e pisando no cabo de aço. E as pessoas olharam lá de cima e viram aquele feito inédito. Até então era inédito. Mas sabe o que foi mais incrível? Ele não fez só uma vez. Ele foi e voltou algumas vezes. Eu não lembro o número aqui para os irmãos, mas eu sei que foi mais de 2 vezes. E quando ele desceu, foi uma loucura. Os repórteres atrás dele, todo mundo querendo tirar foto com ele. A polícia chegou e prendeu ele. Mas antes de levar ele para a prisão, os repórteres perguntaram assim: nossa, mas que feito incrível, como você fez? Ele falou: não, muita concentração, né? Muito equilíbrio, muita dedicação. E aí o equilibrista francês falou para ele assim: repórter, você acredita que eu faça isso de novo? O repórter falou: claro que eu acredito, claro que eu creio, né? Usando a palavra bíblica aqui. E aí o equilibrista francês falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar num carrinho de mão, você senta no carrinho de mão e eu te levo sobre o cabo de aço, você topa? Aí ele falou: não. Isso é a diferença entre fé e confiança. O que o repórter falou? Você crê que eu faço isso de novo? O repórter falou: creio. Mas você confia em mim, em subir no carrinho de mão e eu te levar? Aí ele não quis. Essa é a diferença entre nós falarmos que cremos em Deus e nós confiamos em Deus. Nós até podemos falar que cremos em Deus, mas será que você está confiando mesmo? Será que você está subindo esse carrinho de mão e subindo a corda fininha lá do alto? Você confia mesmo? Davi confiava em Deus e ele expressava isso. Mas ele não só fala isso. Olha o verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Essa parte que por que a graça, por quê, explica o motivo de por que a graça é melhor do que a vida. Sabe o que significa graça? Significa um amor leal, um amor que não falha. Exatamente a canção que a gente cantou: teu amor não falha. Esse amor leal que é essa graça, Davi está comparando ele que é melhor do que a própria vida dele. Ele não está aqui desprezando a vida. Eu não quero que os irmãos entendam isso, que Davi está assim: minha vida não importa, tipo assim, tudo vai acabar, eu quero me suicidar agora. Não, Davi não está desprezando a vida. Ele está dizendo que tem uma coisa que é melhor do que a vida: a graça de Deus. E a graça de Deus tem a ver com o amor dele. Sabe por que um crente fica tranquilo na hora da morte? Porque ele crê que a graça de Deus está sustentando ele. Você sabe por que um crente tem tranquilidade, que ele sabe que ele vai morrer? Porque ele sabe que a graça de Deus foi derramada sobre ele. E essa graça vai levar ele para os céus. E essa graça vai levar ele para um momento muito melhor do que essa terra. Então, quando você tem a plena satisfação em Deus, você não se apega nesse mundo. Você não se apega do tipo assim: não, a minha casa tem que estar arrumadinha para eu estar feliz. Não, o dia que eu conseguir comprar uma casa no condomínio fechado, aí eu vou ser feliz. Quero te dizer uma coisa. Eu não vou dar o nome dessa pessoa, porque esse vídeo aqui vai pela internet, mas é alguém muito famoso. E ele falou o seguinte, essa pessoa, falou o seguinte: você só fica satisfeito com o próximo carro zero até o momento que ele passa até alguns quilômetros rodados. Depois você enjoa. É a mesma coisa. Tem muito rico lá fora querendo o próximo bilhão. Tem muito rico lá fora querendo o próximo milhão. Mas você sabe por que ele nunca sacia? Porque o buraco, o vazio que está dentro da alma dele é tão grande que só quem pode tampar é Deus. Ele nunca vai se satisfazer na alma dele, porque o buraco dele é tão grande que só o tamanho de Deus pode preencher aquele buraco. Então, o carrinho que ele põe ali naquele buraco não preenche. O Audi que ele põe ali não preenche. Os milhões, um pouquinho mais na conta dele, outros 300 milhões da Mega Sena que vão sortear agora, não vai preencher. Por que não vai preencher? Porque a satisfação da alma, das nossas vidas, só se concretiza em Deus. E essa graça aqui está falando exatamente do pacto e da aliança que Deus tem conosco. Mas ele continua: assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Ou seja, por causa desse amor, Deus, cumpre-me agora render louvores. Cumpre-me agora dizer ao Senhor muita graça, muito obrigado. E sabe, homens lá fora louvam a glória, o poder, os prazeres. Nós não louvamos isso. O que Davi fala? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, ou seja, por causa disso, cumpre-me louvar-te, bendizer-te enquanto eu viver. Ele louva a Deus não porque ele tem poder, não porque ele tem glória, não porque ele tem fama.
Por que muitos ricos vão para a política? Porque a riqueza não preencheu, ele quer poder. Por que o rico político não saciou ainda? Porque ele quer glória, ele quer louvor, ele quer ser agraciado, ele quer ser adorado. Mas nós louvamos a Deus, e ele fala: em teu nome levanto as mãos. Sabe o que significa levantar a mão? Quando o assaltante chega em você: eu te rendo. O que é a primeira coisa? Levante as mãos. Ou quando a polícia, vai render o ladrão: levante suas mãos. O que significa levantar as mãos? Significa rendição. Significa: eu estou aqui, eu estou desarmado, eu estou aqui totalmente dependente do que você quiser fazer comigo. Isso que Davi faz. Quando ele fala: eu levanto as mãos, é sinal de rendição. E rendição é dependência de Deus. E de fato, meus queridos, ele fala agora dos resultados dessa satisfação. Depois de eu estar plenamente satisfeito em Deus, quais são os resultados? Começa no verso 5. E ele diz: como banha. Olha só que legal agora. Nós ficamos do 1 ao 4 falando só de Davi ser satisfeito somente em Deus. Agora ele vai mostrar o resultado dessa satisfação. Por que é bom estar satisfeito em Deus? Por que é maravilhoso estar satisfeito em Deus? Por causa desses resultados, então vamos ver a partir do verso 5. Como banha de gordura, farta-se a minha alma. O que quer dizer isso? Para nós não faz sentido. Peraí, Davi está plenamente satisfeito em Deus, e ele fala agora que como banha e de gordura farta-se a minha alma. O que significa esse banha de gordura? É uma linguagem aqui de banquete. Sabe assim, que você está farto? Que você está satisfeito? Isso aqui tem a ver com comida natural e comida espiritual. Olha a diferença. Quando você come, você está com fome. Vamos supor que você está com fome agora. Acho que os irmãos estão com fome, Vamos supor que você está com fome agora, nesse momento. Quando você comer uma comida natural, o que vai acontecer? Sua fome vai parar, não é? Você vai deixar de ter fome. Sua fome cessa. As coisas de Deus é o oposto. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais fome você tem dele. Sabe por que talvez você não tenha fome de Deus? Porque você come pouco dele. Você tem comido de outras comidas lá fora. De muita televisão, você está farto de muito Instagram, você está farto de muito WhatsApp, você está farto de muito futebol na quarta-feira ou no domingo, à noite na TV. Então por que você vem para a casa de Deus e acha às vezes a pregação longa? Por que você vem para a casa de Deus e parece que o louvor é chato? Parece que essa música não é boa, parece que esse culto é desagradável. Por quê? Porque falta fome de Deus. E essa fome só existe quando você começar a comer dele, a se alimentar dele. E o que eu estou falando de alimento espiritual? Oração e palavra. Não tem como eu falar de outra coisa se não for oração e palavra. Então Davi está falando uma linguagem de banquete. Quando ele fala de comer de banho, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, é um banquete abundante. E os participantes daquele banquete naquela época de Davi, lembra dos patriarcas? Era exatamente isso, comer gorduras, se fartar disso. E lembra que eu falei que é um diálogo entre dois reis, um rei terreno, que é Davi, e o rei celestial? Sabe o que ele está falando? De um banquete que ele vai experimentar na glória. De um banquete celestial muito maior, que vai satisfazer a alma dele plenamente. E aí ele continua falando não só de banho, de gordura, está fartando a alma dele, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvo. E ele fala: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Sabe o que é interessante? É que essa vigília aqui no original hebraico está no plural. É como se você lesse assim, nas vigílias da noite. Durante, aqui está no singular, mas o certo era estar no plural. Durante as vigílias da noite. E você sabe o que está falando de vigílias no plural aqui? Está falando de 3 vigílias. Um judeu dividia as vigílias da noite em 3. A primeira era exatamente aquela inicial, que ia até um determinado horário. A segunda pegava naquele momento crítico, entre 3 da manhã, 4 da manhã. E a última vigília da noite era o amanhecer. Lembra que a gente falou de aurora? Eu te busco ansiosamente no amanhecer, como eu falei para vocês no início da pregação. E Davi está falando exatamente das 3 vigílias. Você sabe o que ele está falando?
que quando ele está satisfeito em Deus, ele se banha, a gordura, ele se farta, e ele fala o seguinte: quando eu estou lá na minha cama à noite, eu vou meditar durante as vigílias da noite. Davi não tinha problema de insônia. Quando ele perdia o sono da noite, ele ia se desfrutar em Deus. Fala assim: graças a Deus que eu estou sem sono, porque pelo fato de eu estar sem sono, eu posso me deleitar em Deus. Eu sei que tem irmãos que têm problemas aqui talvez para dormir. Eu não tenho esse problema, mas talvez se os irmãos pudessem aproveitar essa oportunidade, se você tem às vezes um problema para dormir, comece a deleitar no Senhor. Sabe, aproveita essa vigília da noite como salmista para buscar a Deus, para se deleitar nele. E exatamente isso ele fala no verso 7. Por quê? Porque tu tens me sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E aqui há um exemplo de confiança em Deus. Quando eu falei para vocês do carrinho de mão, aqui Davi está falando exatamente que a sombra das asas de Deus, ele vai descansar. E essa figura de linguagem, quando fala das asas protegendo, é um cântico de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 32, onde ele fala exatamente daquela metáfora como um pássaro que está aguardando seus filhotes. Ou você acha que um pintinho, quando vai dormir ali com a galinha, ele está preocupado com alguma coisa? Quando aquela galinha vai abrigar os pintinhos ali à noite, você acha que aquele pintinho está preocupado? Porque a mãe dele está protegendo. Essas asas que encobre, que protege. E o louvor agora é uma poesia de canto de alegria. Quando a gente quer substituir canto jubiloso, nada mais é do que isso, do que alegria. E aí, por fim, no último verso, ele diz: a minha alma apega-se a ti, e a tua destra, a mão de Deus destra, fala de poder, de força, me ampara. É interessante que as duas metades do verso 8 formam uma declaração sobre a perseverança de Davi. Fala dele apegar-se a Deus, e fala da destra de Deus amparar ele. E você sabe o que significa esse verbo de apegar-se? Quando Davi fala, a minha alma apega-se a ti, está falando de apreender. Apreender está significando de segurar forte. É uma espécie de alguém que está seguindo a Deus. E essa frase é tão enfática que fala exatamente das razões que Davi tem para perseverar em Deus. E sabe, meus queridos, eu quero encerrar essa breve meditação nesse salmo falando exatamente isso. Por que nós temos que ter um ano de 2021 diferente? Porque nós amamos a presença de Deus, porque nós estamos plenamente satisfeitos nessa presença de Deus, e porque essa presença de Deus tem vários resultados, que é essas alegrias. Eu quero terminar com duas aplicações. A primeira é exatamente sobre a suficiência e a satisfação de somente estarmos em Deus. Sabe, não importa se você alcançou posições sociais ou não. Não importa se você ainda alcançou tudo aquilo que você gostaria de alcançar em Deus. Sabe o que é o mais importante? Se você vai se satisfazer nele. Gente, se você for embora para sua casa agora e não ter tudo aquilo que talvez que o seu coração deseja, se você nesse culto já tiver um encontro com Deus e sair daqui plenamente satisfeito da presença dele, isso vai ser suficiente. E você sabe como é que você vai se descobrir? Só você experimentando isso. Não adianta. Eu posso pegar uma maçã na sua frente, vamos supor que a minha mão tem uma maçã, e eu posso falar todas as propriedades melhor da maçã. Eu posso falar que a maçã tem boa para alimentar isso, aquilo. Posso dizer que ela tem tais e tais vitaminas. Eu posso dizer o melhor da maçã. Mas se você não comer a maçã, você nunca vai saber o que é o sabor de uma maçã. Eu posso estar aqui falando sobre a presença de Deus, falando que só a presença de Deus plenamente vai satisfazer a sua vida. Mas se você não experimentar isso, você jamais vai saber. Então a presença de Deus é o que a gente tem mais de importante na nossa vida. O que Deus falou para Adão lá no jardim? Qual que eram duas ordens que Deus deu para Adão, os irmãos, lembram? Cultivar e guardar o jardim. O que jardim tinha a ver? Na viração do dia, Deus ia ter comunhão com o homem. O que Adão permitiu?
que a serpente entrasse no jardim, ele não guardou e não cultivou. Sabe o que está faltando para nós, para ter desejo e fome de ser de Deus, dar plena satisfação na presença dele? Cultivar essa presença e guardar essa presença. Tem muitas coisas que estão roubando o nosso tempo. Você já viu que todo mundo quer roubar o nosso tempo? Você vai acessar a internet, aí tem alguém que fala assim, olha, gaste 10 minutos escovando os dentes, que você vai ter uma saúde melhor. Faça exercício 30 minutos por dia, você vai ter uma saúde melhor. Faça tal coisa, tantos minutos por dia e você vai ver melhor. A internet está prometendo tudo de melhor para nós e consumindo o nosso tempo. Só que a gente tem esquecido de guardar e cultivar o principal na nossa vida, que é a presença de Deus. Você deixa então o seu dia a dia consumir o seu dia. Você tem que cuidar da casa, fazer o almoço. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso não é legítimo. Eu não estou dizendo que a gente não deve arrumar a nossa casa. Não estou dizendo que a gente não deve cozinhar. Não estou dizendo que a gente não deve arrumar o nosso carro, escovar o nosso dente, fazer exercício. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o que está consumindo mais o seu tempo? Será que você não tem guardado e cultivado o mais precioso da sua vida? Que é a presença de Deus, que é só ali que você vai estar satisfeito? E a última aplicação é que a presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Quando a gente está cheio da presença de Deus, facilita tantas relações humanas. Quantos que você vê que o irmão não está cheio da presença de Deus? Quando ele briga toda hora, quando ele quer ter razão sempre, quando aquele irmão não quer, briga no trânsito. Hoje eu vindo para cá, aconteceu uma experiência interessante. Eu não gosto de ficar contando muito os meus exemplos pessoais, mas eu vindo para cá na Avenida dos Ipês, quando tem a feirinha aqui, né, a pista de lá fica mão única, né, e os carros vão e vêm. E aí eu achei tão estranho, eu falei, nossa, o irmão da igreja que estava comigo, e os nossos carros estão vindo na contramão. Ele falou, não, é por causa da feira. Aí eu comecei a jogar o carro pro canto, e veio um cachorro que atravessou a ilha e veio na minha frente. E eu pisei no freio com tudo. Quando eu pisei, veio um motoqueiro atrás e pum, bateu no meu carro. Eu, nossa. Aí desci do carro, ele não estava machucado, amassou o carro, estragou um pouco a moto. Eu, você está tudo bem com você? Né? Ele falou o nome dele, falou o nome da esposa, eles estavam saindo do supermercado. Eu falei, está tudo bem com você? Tá. Eu falei, mas você não machucou? Não. Eu falei, tá tranquilo? Tá. Eu falei, então me dá o seu telefone. Ele me deu o telefone dele, ele não pegou o meu número. Eu liguei para ele e falei, olha, todo o prejuízo que você teve aí, me passa, vamos conversar, eu quero dividir isso com você. Eu sei que você não teve responsabilidade, foi de uma vez só, o cachorro entrou, mas eu quero dividir com você. Gente, quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente precisa entender que isso facilita tudo na nossa vida. As relações humanas ficam mais fáceis, o nosso casamento fica mais fácil, Deus nos dá sabedoria para tomar decisões certas. Você sabe por que você está tomando talvez muita decisão errada na vida? Sabe o que muito crente faz? Ele vai lá, diz que não tem tempo para buscar a Deus. Aí ele faz na correria do dia a dia dele, tá corrido. Ah, pastor, não tem tempo para buscar a Deus, o dia está corrido. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai tomar um monte de decisão errada. Nossa, pastor, eu tomei decisão errada, aconteceu isso, não tive sabedoria. Aí ele vai gastar, sabe o quê? Um monte de tempo, um monte de dinheiro para corrigir todas as decisões erradas que ele tomou. Não é estranho isso? Quer dizer, ele não teve tempo para buscar a Deus, porque estava na correria de tomar decisão. Tomou um monte de decisão errada, agora ele tem que voltar corrigindo. Aí ele gasta tempo, dinheiro, tomando decisão errada. Tudo porque não buscou a Deus. Tudo porque não teve tempo para tirar da presença de Deus. Então eu encerro essa mensagem e eu gostaria agora que os irmãos abaixassem sua cabeça e nós pudéssemos orar, pedindo o essencial para 2021. Ou seja, sermos plenamente satisfeitos em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nos dê, Deus, uma plena satisfação somente em Deus, somente no Senhor. Ó Deus, o meu desejo é que essa igreja entenda isso e viva isso. Que eles não apenas aqui saiam daqui com uma mensagem, apenas algo que eles ouviram falar, não, mas que eles possam experimentar verdadeiramente a Tua presença. E que eles possam entender e compreender e viver e experimentar que só na presença do Senhor eles terão plena satisfação. Não é no próximo carro novo que vão adquirir, não é na próxima nova casa que querem morar. Não, enfim, Senhor, não é nada disso.
A plena satisfação só vai se cumprir na vida deles quando eles estiverem plenamente satisfeitos no Senhor. Davi estava no deserto, Davi estava fugindo do filho dele, Roboão, para ser morto e tomar o trono dele. Mas ele escreve esse salmo, mesmo fugindo de casa, mesmo com a família talvez fragmentada, mesmo se sentindo culpado talvez por não ter sido um bom pai. Mas Davi escreve esse salmo não no palácio, não no melhor momento da sua vida, mas talvez no pior momento, quando também adulterou. Senhor, tem misericórdia, que os meus irmãos entendam que eles não precisam esperar o melhor do momento da vida deles para buscar a Deus. Eles não precisam esperar o melhor momento para vir para a casa de Deus para louvar o Senhor, não. Eles talvez podem estar vivendo o pior momento da vida deles. Talvez 2020 pode ter sido o pior ano da vida deles, mas eles estão aqui, Senhor. E que eles possam experimentar a Tua presença, que eles possam ser plenamente satisfeitos nela, porque é na presença do Senhor, Deus, que nós preencheremos o vazio da nossa alma. É só lá, Deus, na Tua presença, que nós podemos experimentar o melhor do Senhor. E assim nós agradecemos, e assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.